Bem-vindos ao programa Educação Profissional em Foco, um programa dedicado às disciplinas da Base Nacional Comum e disciplinas técnicas dos cursos de ensino profissional, sejam elas na modalidade médio integrado ou na modalidade subsequente. A disciplina de hoje será Mecânica dos Solos. A mecânica dos solos é um ramo da engenharia que estuda o comportamento dos solos em diversas situações sob diversos aspectos. A necessidade de se aprender mecânica dos solos vem justamente do fato de que todas as construções estão assentadas no solo. A primeira parte de mecânica dos solos que iremos estudar são os índices físicos, que são relações entre volumes, pesos ou entre pesos e volumes das três fases constituintes do solo e presta-se para avaliar as condições em que o solo se encontra por ocasiões de suas determinações. Através dos índices físicos em três fases, podemos apresentar de forma esquematizada as três fases constituintes do solo: ar, água e sólido, com as suas respectivas massas, Ma para ar, Mw para água, Ms para sólido. A somatória de todas essas três massas é a massa total, e assim os seus volumes, Va para ar, Vw para água, Vs para sólido, onde Va e Vw, a somatória de volume de ar e volume de água, é o Vv, que é o volume de vazios, e a somatória de todos os volumes é o volume total. As formas com que a água se apresenta no solo devem ser estudadas e conhecidas. No solo, a água está intimamente associada com partículas sólidas, particularmente aquelas de tamanho coloidal. A interação entre água e sólidos do solo altera o comportamento de ambos. A água no solo se apresenta de 5 formas diferentes. A primeira delas, água de constituição, é aquela que faz parte da estrutura molecular da partícula sólida. A segunda, água de dissorção, é aquela película de água que envolve e adere fortemente à partícula sólida. A terceira, água higroscópica, é a que ainda se encontra em um solo seco ao ar livre. A quarta, água capilar, é aquela que nos solos de grãos finos sobe pelos interstícios capilares deixados pelas partículas sólidas, além da superfície livre da água. E a última, água gravitacional ou água livre, é a que se encontra em uma determinada zona do terreno enchendo todos os seus vazios. O primeiro dos índices físicos é o teor de umidade, representado pela letra W. Ele estabelece a relação entre massa de água e massa de sólidos, vezes 100 para se obter um resultado em porcentagem. Este índice físico é a umidade higroscópica anteriormente citada. O próximo índice físico é o índice de vazios, representado pela letra E, que é a relação entre o volume de vazios e o volume de sólidos. Lembrando que volume de vazios é o volume de ar mais o volume de água. Posteriormente, temos porosidade, representado pela letra grega eta, que é a relação do volume de vazios pelo volume total. Lembrando que volume de vazios igual ao volume de água mais o volume de ar. E temos também saturação, relação entre o volume de água e o volume de vazios. Um solo saturado, ou seja, S igual a 100%, é um solo que o volume de vazios igual ao volume de água. Um solo seco, ou seja, S igual a 0%, o volume de vazios é igual ao volume de ar. Outro índice importante é a massa específica dos sólidos, ou massa específica dos grãos, φS, que é a relação entre a massa de sólidos e o volume de sólidos. Além disso, nós temos a massa específica natural, ou massa específica úmida, φNAT, que é a relação da massa total pelo volume total. Temos também a massa específica aparente seca, o φD, que é a relação entre a massa seca e o volume total. O fator de conversão FC, que é igual a 1 sobre 1 mais W, serve para o cálculo de conversão da massa seca para a massa úmida e vice-versa. Também é utilizado na massa específica natural para sua conversão em massa específica aparente seca e vice-versa.
A massa específica saturada, FISAT, é a divisão da massa total pelo volume total, com um solo totalmente saturado, ou seja, S igual a 100%, sem que haja mudança no volume. É usado para análise de depósitos de areia que possam vir a se saturar. Também temos a massa específica da água, 1000 kg por metro cúbico ou 1 grama por centímetro cúbico. A massa específica submersa, FISUB, é a diferença entre a massa específica natural e a massa específica da água. Temos também o grau de areação, representado pela letra A, dado em porcentagem, que é a relação entre o volume de ar e o volume de vazios. Também pode ser utilizado como 1 menos o grau de saturação. Nós temos alguns índices físicos que são determinados em laboratórios, como o W, que é o teor de umidade, o φS, que é a massa específica dos sólidos, a massa específica da água e a massa específica natural. Todos os demais índices físicos são obtidos através de cálculos matemáticos. Nos próximos programas, iremos realizar a demonstração de cálculos de índices físicos através de vários exercícios. O programa de hoje está chegando ao seu fim. Dê o seu like, inscreva-se no canal, obrigado e até mais.